Araçatuba ao vivo. Oferecimento: Espacial Pérola Motel, Espacial Motel, Diplomata Motel, Sindalco, Colucci Imóveis e Grupo Caminho. Olá, amigos telespectadores da TV Araçatuba. Estamos começando mais um Araçatuba ao vivo, um programa que visa discutir Araçatuba com os araçatubenses, sempre jogando luz sobre questões importantes e relevantes para a nossa sociedade. E você, claro, pode participar ligando no 3636-7732 ou mandar a sua mensagem através do nosso canal no Facebook, que é o facebook.com/TV Araçatuba. Lembrando que o nosso programa é produzido ao vivo, semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 13 horas, para que haja oportunidade de interagirmos com você por telefone ou pela internet. Assim, o programa é gravado e reprisado ao longo de uma semana em horários alternativos, aqui na sua TV Araçatuba. No programa de hoje, nós vamos abordar a questão do mercado imobiliário em Araçatuba, que, como em boa parte do Brasil, tem tido um considerável crescimento. E para falar sobre esse assunto, estão presentes em nossos estúdios os senhores Roberto Della Bandeira, ele que é gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Araçatuba, o senhor Paulo Mazarin, administrador de empresas e gestor comercial na Colucci Imóveis, e também o senhor Wilson Marinho da Cruz, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba. Também conosco o senhor Isaías Bittencourt Dias Sobrinho, ele que é delegado regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da região de Araçatuba, o nosso Cresce. Começa agora Araçatuba ao vivo. Estamos aqui na presença dos senhores Roberto, ele que é gerente da nossa Caixa Econômica Federal em Araçatuba. Eu queria começar com você, Roberto, perguntando como é que anda aí a questão dos financiamentos através da Caixa Econômica Federal de imóveis, nesse momento importante que Araçatuba vive no setor de imóveis. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Petito, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Isaías, Sr. Wilson, Paulo. Obrigado pelo convite. Os financiamentos habitacionais em Araçatuba continuam a todo vapor, né? Araçatuba tem sido aí um polo de grande desenvolvimento no mercado imobiliário e nos últimos 5 anos tem sido realmente o carro-chefe dentro da Superintendência da Caixa de Presidente Prudente, com destaque na realização de empreendimentos habitacionais de todas as faixas de renda, né? Hoje, quais são as faixas mais procuradas, Roberto, aqui na cidade? Hoje, basicamente, no Brasil, nós trabalhamos com 2 fontes de recursos para financiamentos habitacionais. Os oriundos do Fundo de Garantia, que atendem o programa Minha Casa Minha Vida, e os recursos do SBPE, que é o Sistema Brasileiro da Poupança e Empréstimo. O que a gente pôde observar aí nesses últimos anos, aqui na cidade de Araçatuba, girava mais ou menos em torno de 20% de financiamentos com recurso do SBPE, da poupança, e 80% do Minha Casa Minha Vida. Esse ano de 2013 a gente já percebe uma ligeira mudança. Até o mês de outubro, nós tivemos cerca de 30% dos financiamentos com recurso do SBPE, então houve um aumento de financiamentos para essa modalidade de financiamento e cerca de 70% com recursos do Fundo de Garantia, basicamente o programa Minha Casa Minha Vida. Isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o valor do imóvel? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida ele é destinado a imóveis até R$115 mil, é isso? Exatamente. Aqui em Araçatuba o limite é R$115 mil. Isso tem sim a ver com o valor dos imóveis, mas também a gente percebe já uma alteração na busca de imóveis de valores maiores. Nós tivemos nesses últimos 5 anos, pela Caixa Econômica Federal, em torno de 13 mil financiamentos habitacionais, 13 mil imóveis financiados através da Caixa.
em torno de 10 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida e 3 mil pelo SBPE. Nesse ano, a gente já percebe uma busca maior por imóveis de valores maiores, justamente porque as pessoas vão melhorando a sua condição de vida, né, vão melhorando a sua renda, e essas pessoas tendem a procurar um imóvel de um valor melhor, numa condição melhor. Certo. E qual que é a taxa de juros hoje, Roberto? E essa taxa ela tem uma perspectiva aí, de repente, de cair? Como é que está essa questão pela Caixa? As taxas de juros hoje variam de 4,5% a 6% com recursos do Fundo de Garantia, e na faixa de 7,5% a 10% com recurso do SBPE. Essas taxas elas tiveram uma redução no início do ano passado e têm permanecido, mesmo com o aumento da taxa Selic, elas têm permanecido estáveis ao longo desse ano. E elas variam de acordo com o valor do imóvel? Sim, como eu disse, tem uma diferença de taxa para o Minha Casa Minha Vida, para o recurso do Fundo de Garantia e do SBPE. Então, tem uma relação com a renda da pessoa, de acordo com a faixa de renda. Né? Com a ela renda tem, e com o valor do imóvel. E com o valor também. do imóvel. Com o valor do imóvel também. Teve um aumento, parece, recentemente, desse corte, né, para financiamento de imóvel. Se não me engano, de 500 para 700 mil, algo parecido, tem? Sim, houve uma alteração no valor de imóveis com financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação. Até então, no Brasil, o valor limite era de R$500 mil. Né? O que significa isso? Que até esse valor de imóvel, as pessoas podiam utilizar o seu fundo de garantia para completar o valor para adquirir o seu imóvel. Houve uma alteração desse valor para 750 mil. Então, hoje, todos os imóveis até 750 mil, as pessoas podem fazer uso do seu fundo de garantia para adquirir esse imóvel. E aqueles que optarem por não fazer o uso do fundo, eles também têm uma taxa de quanto, Roberto? Para essa faixa de valor de imóvel, ela vai variar de 7,5% a 10%, de acordo com o valor do imóvel, com o relacionamento que o cliente tem com a instituição financeira e de acordo com a renda também. Tá certo. Eu gostaria agora de perguntar ao nosso amigo Paulo Mazarin, agradecendo primeiramente a presença, como é que você está vendo, Paulo, você que atua aí no mercado imobiliário, como é que você está vendo esse momento que Araçatuba está atravessando aí no setor imobiliário? Compartilho também com o Roberto, até a nível de entendimento, né, em função da atividade que nós exercemos, que é a comercialização desses produtos, na qual ele, como agente financeiro, acolhe o resultado desse nosso trabalho, não é? Que é a comercialização efetivamente. Mas para que eu possa até trazer de uma forma, assim, elucidar de uma forma mais transparente, você entender um pouco, seria importante que a gente falasse um pouco antes até do momento que nós estamos vivendo hoje em relação um pouquinho, né, atrás. O que nós observamos assim a nível de mercado, considerando que até coincidindo com o início das atividades da Colucci em 2009, nós tivemos um início muito interessante falando do mercado de crescimento imobiliário na cidade, mais ou menos quando nós iniciamos um trabalho dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que foi, acredito eu, uma grande alavanca de negócios, de mercado, que isso não só em Araçatuba, mas todas as médias cidades, medianas, puderam colher o resultado disso. Especificamente Araçatuba, até momento antes de nós iniciarmos aqui, eu tive uma conversa com o seu Wilson, que me levou a um tempo atrás, quando nós até conversávamos do crescimento da Araçatuba. Pelo fato, talvez, da gente ser nascido, criado, vivido aqui, então esse sentimento é muito apurado na visualização do crescimento que nós temos. Então, é muito gratificante até poder observar isso e que é uma ascendente para todos nós o crescimento imobiliário de uma forma muito incisiva. Então nós observamos, como eu disse lá atrás, um início de mercado dentro do programa Minha Casa Minha Vida e desse momento em diante se deflagrou esses movimentos, né, no setor imobiliário, com uma série de coisas que é uma somatória aí de rendimento das pessoas estarem melhorando, uma abertura muito positiva por parte dos agentes financeiros
proporciona uma visibilidade maior do poder acreditar que eu posso comprar um imóvel em função da abertura que os agentes financeiros proporcionaram, com redução de uma taxa de juros acessível ao financiamento, ou seja, esse dinheiro passou a disponibilizar para o mercado e de uma forma muito produtiva, todos, de um modo geral, puderam aproveitar esse momento e a oportunidade de poder comprar vem crescendo, não é? Então, eu acredito que Araçatuba, especificamente, ela se descobriu, né, nessa oportunidade de negócio e ela vem crescendo muito, de uma forma muito incisiva nesse sentido. O Roberto pode falar, às vezes, com mais propriedade de volume de negócios que chegam, né, mensalmente dentro do banco, mas é em resultado desse crescimento mesmo. Então, disse para você que eu talvez estenderia um pouco mais, é porque o que a gente percebe é que o que traz isso para a cidade são os movimentos que acontecem em geral, não só no setor imobiliário, mas a participação de empresas outras, né, que aqui se instalam ou na região, e Araçatuba acaba administrando essas pessoas que vêm, o seu nível de gerência, diretores para cima, acabam vindo morar em Araçatuba. Então, há uma formação de negócios e que, muito embora as pessoas não percebam, mas ela é muito interessante e ela tem um resultado muito forte na aquisição de imóveis. Então, nós passamos a observar as construtoras. Quem não entende, não conhece, até pergunta, nossa, mas será que nós temos tanta gente para comprar assim? E a realidade, ela se mostra totalmente diferente. Não é que tem, eles já estão vendidos, não é? Então, isso é uma demonstração de crescimento muito forte. Você diz através do investidor, então, ele já nasce, o empreendimento já nasce vendido porque o investidor, ele já, vamos dizer, adquiriu da construtora, né? E depois ele vai ver se ele vai alugar, se ele vai vender, se ele vai passar por um valor de mercado maior ou se vai manter como investimento, é isso? Nem só isso também, né? O que nós percebemos, assim, que a advinda dessas pessoas todas, como eu disse para você, vem morar na Araçatuba, num primeiro momento eles vêm, adquirem um imóvel em locação, moram um determinado tempo e esse mesmo cliente, no caso estando na Colucci, ele é um pretenso comprador de um imóvel. E esse imóvel é o que está disponibilizado na cidade. Então, você lança vários prédios de valores medianos, eles são vendidos não só para investidores, mas para o consumidor final, não é? Aquele que não tem. Desde o programa Minha Casa Minha Vida, há uma migração muito forte de pessoas que não tinham imóvel, pagavam aluguel na periferia, viram uma oportunidade de poder adquirir um imóvel e, sucessivamente, nessa ascendência, né, das classes sociais aí que nós tivemos nos últimos anos, é um demonstrativo muito importante e interessantíssimo, não só para as construtoras, para todos nós que estamos nessa cadeia de negócios, não é? Então há um envolvimento muito grande nesse aspecto imobiliário, que são medidores, né, ou termômetros diferentes que existem, que dá essa linha, né, de conduta para que todos possam trabalhar de uma forma construtiva e aproveitar esse potencial de crescimento, não é? Então eu entendo isso, não é? Tá ok. Eu queria falar com o seu Wilson Marinho se ele percebe esse movimento através da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, se isso é percebido, né? Essa nuance do mercado imobiliário juntamente, aí, congenitamente, vamos dizer, com o crescimento comercial da cidade. Seu Wilson, boa tarde. Boa tarde, Petito. Boa tarde a todos da mesa, telespectador. Mais uma vez estamos num programa que temos certeza que vai levar coisas boas para aqueles que estão assistindo. E eu não só percebo, como eu vivo esse momento. Não hoje, mas já de longa data, conforme até o próprio Paulo falou, e até essa conversa que o Paulo falou era de 94, 95, que se percebia que Araçatuba já vinha tendo uma virada. Era uma virada muito boa, uma virada espetacular, que está acontecendo isso. E o importante, hoje até que a gente já debateu até aqui, nessa própria mesa, referente à população de Araçatuba, e quando você vê a Caixa Econômica mostrar um índice de 13 mil contratos. 13 mil, se você botar uma média de 3 por casa, são quantas pessoas? Quer dizer que são 13 mil novas moradias, né, Roberto? Sim, ao longo desses 5 anos foram 13.500 unidades, né, até o mês de outubro,
financiadas pela Caixa Econômica Federal. Dessas 13 mil, só para não perder a linha de raciocínio, seu Wilson, dessas 13 mil, por exemplo, qual que é o percentual de pessoas que faziam parte do déficit de moradia, por exemplo, e o percentual de repente, as pessoas que estão comprando para investir ou para alugar o imóvel? Sim, excelente a sua pergunta aí, é importante esclarecer isso. Nós temos, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, nós trabalhamos com 3 faixas de renda. A faixa 1, que abrange as famílias com renda de até R$ 1.600, e depois as faixas 2 e 3, que são de rendas acima de R$ 1.600 até R$ 4.500. As famílias da faixa 1, elas entram numa modalidade do programa que elas recebem o seu imóvel através de uma transferência de recurso do FAR, que foi o fundo criado pelo governo federal para a construção dessas unidades. Então, essas famílias são aquelas que são oriundas de um cadastro municipal, a população que não tinha acesso a financiamento, a população de baixa renda. E em Araçatuba nós entregamos agora com o empreendimento residencial Beatriz, no último mês, nós chegamos a 2.100 unidades entregues nessa faixa de renda. E nós temos mais 1.200 unidades, que é o residencial Águas Claras, que está prevista a sua entrega aí até o final desse ano e início do próximo ano. Então são cerca de 3.300 unidades para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. As demais 10.000 unidades são todas com financiamento e aí atinge aquelas famílias que realmente vão em busca de um imóvel para a sua moradia, que tem a sua renda, que vai buscar o seu financiamento. Muitas vezes pagava aluguel, né? Exatamente. Ou morava de favor aí. Exatamente. Tá certo, seu Wilson. Mas você percebe que esse pessoal que vai para essas casas novas que são financiadas, as que eles estão cheias. Então, só percebe-se que aumenta. Então, aí é que está o grande crescimento em Araçatuba, que talvez alguém ache que não é possível, não quer que aconteça isso, mas é a realidade. Então, quando eu citei aqui que está errado, que eu não concordo, que eu tenho certeza, praticamente certeza, não sou dono da verdade, mas nós já passamos aqui de 200 mil há muito tempo. E está aqui na mesa hoje pessoas que realmente vivem o dia a dia com isso. E lidam diretamente. Lidam diretamente com isso. Até é muito legal o que está acontecendo aqui hoje. Eu quero até aproveitar para até sugerir alguma coisa. Eu sou leigo no assunto, não vivo o assunto, mas entendo assim de ver, de crescer, está crescendo junto. E essa discussão que eu quero pôr, depois que o nosso amigo aqui falar, é referente a algumas coisas diferenciadas, até a nível de financiamento, a nível de uma série de coisas. Porque quando você vê um gerente da Caixa Econômica Geral falar que é 2.000 e poucas casas, 1.000 e poucas casas, se você multiplicar as pessoas que ali vivem, é maior do que muitas cidades que nós temos até em nossa região. E isso, então, requer o quê? Infraestrutura. Eu quero deixar para depois, para a gente entrar nesse assunto de infraestrutura. Tá certo. Eu queria falar agora com o Isaías Bittencourt Dias Sobrinho, né? Ele que é o delegado regional aí do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da região de Araçatuba, o CRES. Até dizer, né, Isaías, esse momento ele abre também oportunidades profissionais para aqueles que querem ser corretores de imóveis, né? A gente percebe aí que existe um grande número de pessoas adentrando a esse mercado, né? Eu queria que você abrisse falando para a gente qual é a importância disso para o CRES, né? E a importância também da pessoa comprar o imóvel com um corretor devidamente credenciado do CRES. Obrigado pela presença e boa tarde, Isaías. Boa tarde. Quero agradecer, Petit, pelo convite que você nos direcionou, né? Prazer. Para que nós pudéssemos falar alguma coisa a respeito da nossa profissão. Cumprimentar o Roberto, gerente da Caixa, o Paulo, meu colega de trabalho, Wilson Marinho, e cumprimentar os telespectadores de casa. O CRES, como todos sabem, eu acho que da nossa profissão, principalmente o Paulo, mas a população em si não conhece o que é o CRES. Confunde o Conselho Regional de Corretores de Imóveis com um sindicato. E não é essa. O CRES é uma autarquia pública federal de regulamentação e fiscalização da profissão de corretores. Com que finalidade? Proteção da população contra os maus profissionais inscritos no Conselho. Quanto à pergunta que você me disse deste momento, do crescimento, eu estou
na nossa regional aqui há 12 anos já. 9 anos como subdelegado e 3 anos como delegado regional. A nossa regional era a menor regional do estado de São Paulo, nós somos 21 regionais. Hoje nós já deixamos 2 regionais para trás. Por quê? Porque o crescimento de Araçatuba é visível. Nós que moramos aqui, às vezes não percebemos, mas quando vêm os colegas nossos aqui de fora, eles falam, vocês estão de parabéns. Aqueles que moraram um tempo atrás. Exatamente. Assusta com o crescimento. Até a gente mesmo, vocês é de concordar comigo, porque nós saímos de uma ponta da cidade para outro lugar, é impressionante. Eu sempre falo quando eu vou a São Paulo. Araçatuba é uma cidade em constante construção. Ela é um canteiro de obra, porque tem obra para todos os lados. Financiado pela Caixa, empreendedores construindo. Então, Araçatuba vive um bom momento na nossa profissão. E nós somos favorecidos porque nós temos uma escola aqui em Araçatuba, de formação do profissional. Então, a cada mês aqui, até os colegas falam, mas não pode. Não pode, sim, o mercado está aberto a todos. E eu sempre digo, os bons ficarão. Os que não forem bons, o mercado por si só elimina esse pessoal do meio. E é recente isso, né, Isaías? Porque, se não me engano, antigamente, até não muito tempo atrás, precisava ir a Rio Preto, acho que para tirar um Cresce. Eu, por exemplo, cidade mais próxima, né? Cidade mais próxima hoje é Rio Preto, além de Araçatuba. Eu tirei em Campo Grande. Há 32 anos, nem aqui no estado de São Paulo não tinha, foi a Campo Grande. E hoje nós temos uma escola aqui em Araçatuba que, a nível de estado, é a que mais gera corretores. Essa escola de Araçatuba. Então isso tem a ver também com esse reflexo né, do crescimento. Tem. E graças a Deus nós estamos passando por esse bom momento, visível. Eu falo, nós somos privilegiados, porque Araçatuba, quer queira, quer não, ela está situada num ponto estratégico, né, de crescimento. E os empresários que aqui vêm, e eu vejo que eles não vêm porque gostam de Araçatuba, porque gostam do prefeito, porque gostam desse ou daquele. Eles vêm aqui para implantar suas empresas e ganhar dinheiro aqui. Então, eles estão com visão de futuro. Eu vejo que Araçatuba, como a gente costuma dizer, no popular é a bola da vez e nós temos uma expectativa de crescimento muito grande ainda. A gente pôde perceber ontem, inclusive, a gente esteve nas ruas para colher aí um material. Vamos apresentar no segundo bloco agora para os nossos telespectadores de casa. E é realmente visível o número de apartamentos, de obras, né? Quer seja no setor de obras residenciais, para fins residenciais, ou para fins comerciais, né? Galerias de todos os tamanhos, obras de comerciais, né? Nessa linha, eu queria até fazer uma pergunta para o Roberto. Se a Caixa, no caso da pessoa que quer empreender, ela quer construir um imóvel comercial, por exemplo, ela tem um terreno num tamanho legal e quer fazer ali uma galeria, vamos dizer, com 4, 5, 6 lojas. A Caixa tem uma linha de financiamento para esse tipo de imóvel? Como funciona, Roberto? Sim, tem sim, Petito. Hoje a gente possui linhas de financiamento que atendem todos os tipos de imóveis, né, e tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, assim, a Caixa não atua só em linhas de financiamento para residências. Nós temos também uma linha de financiamento para construção, para compra, para reforma de prédios comerciais. E essa modalidade está aquecida na cidade, Roberto? Como é que está? Sim, existe uma procura, ainda tímida, né? Claro que o grande volume de financiamentos ele é destinado a empreendimentos habitacionais residenciais, mas assim, essa é um mercado que ainda tende a se expandir bastante. E tem muita diferença de taxa de juro, por exemplo, para esse tipo de financiamento do imóvel comercial? As taxas de juros para essa modalidade de imóveis comerciais, elas são um pouco maiores que as linhas para compra de residências. Elas estão variando hoje na faixa de 12% a 13% ao ano, com prazo de até 150 meses, em alguns casos até 180 meses para pagar. Tá certo. Seu Wilson, ali no calçadão, por exemplo, como é que estão aí esses aluguéis, esses imóveis comerciais, por exemplo, na região central da cidade? A gente soube que teve uma alta considerável aí, de valorização até mesmo. O que o senhor pode nos dizer aí sobre essa linha de raciocínio aí para imóveis comerciais? Olha, hoje a grande maioria dos empresários, principalmente no centro, são donos dos seus prédios. Aqueles que não são, hoje seguem dentro da lei os aumentos normais.
Porque qualquer empresário hoje, inclusive lojas de rede, que vem locar um prédio, ela tem um contrato de no mínimo 5 anos. No mínimo. Então, dentro desse contrato, das duas partes acabam se acertando quando ele está para vencer. Então, não vem assim na problemática. Mas eu gostei da pergunta que você fez, inclusive vendo o pequeno empresário. Tem muitos pequenos empresários, ou um exemplo que dá para você. Às vezes, no quarteirão tem várias lojas pequenas que poderiam estar se unindo amanhã ou depois, e eles em si já fazer ali um tipo de uma galeria, onde eles mesmos iriam fazer. O que está precisando em Araçatuba, e muito, não é só que não, em todo lugar, é conversar. É ideias, é motivações. Eu vejo a Caixa falar aqui, eu me motivado. Eu vejo Isaías falar, tudo falar. Por exemplo, você vê, eu uma vez fui para São Paulo com meu filho, que ele foi fazer um exame para tirar o Cresce. Uma dificuldade, eu até acompanhei. Saímos daqui de madrugada, vai e tal. Hoje nós temos aqui em casa. Então, a facilidade está sendo boa. E no comércio, idem também. Eu quero até aproveitar que a Caixa falou isso daqui, até como leigo eu quero fazer uma pergunta, porque eu vejo, por exemplo, esses residencial. Você falou 2.500, 3.000 casas, sei lá quantas casas, multiplicando por 3 ou 4, você vê um contingente de pessoas que ali moram. Aí, mas e o problema, fazer bonito, é gostoso, ele muda, tal. Aí eu pergunto, e depois? O ônibus está indo lá? Uma coisa que a gente bate muito, eu até anotei aqui para mim não esquecer, é o problema de creches. Uma loucura, em especial pessoas que trabalham em qualquer tipo de serviço no comércio e tal. Eu não sei se nesses locais tem uma infraestrutura que tem que colocar uma creche ali. Se cabe uma creche. Igreja a gente sabe que abre, já tem 5, 6 tipos de igreja. Então isso é fácil. Boteco então nem se fala. Mas aí eu pergunto, a escola, a educação, a creche, a segurança, tudo isso aí a Caixa pode responder isso daí, como Isaías, todos vocês, se tem isso aí ou não tem isso daí. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar até, não é para residencial, mas seria para condomínios populares. Esses condomínios populares não seria um caixão, mas seria uma coisa fechada, diferenciada, até para um segmento que você pode escolher. Exemplo, comerciário. Comerciário hoje, a grande maioria do comerciário hoje, trabalha ele e a esposa. Ele tem uma bela de uma renda. O que está precisando? Muitos deles, inclusive, têm a sua casa, já comprou a casa própria, ou está entrando em todos esses projetos. Mas quantos que gostariam, talvez, de morar perto onde mora a mãe, até por questão de olhar um filho, no bairro que mora? Aí é que eu digo, esses condomínios fechados, para comerciário, para gerentes de loja, sei lá, para vendedores de remédio, de farmácia, essas coisas, são pessoas que convivem. Então o empresário amanhã, depois ele estando morando num determinado bairro, ou funcionário, ou vendedor, ou sei lá quem, a conversa é a mesma, o tipo de segmento é o mesmo. E ali dentro, se aproveitar e se construir um local onde poderia ser no final de semana para eventos, e na semana seria ali para as crianças, seria uma creche, as crianças ficariam. Então é um local já pronto, um local onde a pessoa vai trabalhar, tem uma tranquilidade porque é tudo fechado, tem uma segurança, sabe que o filho está ali, todos podem se cotizar para as crianças ficar naquele próprio local. Então eu falo mais em princípio do comerciário, porque é uma categoria que hoje emprega muito. Nós temos aí milhares de pessoas que trabalham em lojas, em oficinas, em todos os segmentos. Esse pessoal tem que ter um olhar diferenciado até para nos ajudá-los nessa parte. Já não tem diploma, já não tem uma escola própria para isso, já não tem algo que venha beneficiar. Então é um momento, já que o governo hoje está fazendo a Minha Casa Minha Vida, que eu quero parabenizar, que é muito bom, poderia a própria Caixa, talvez através do estudo, entre todos aqui de Araçatuba, entrar no segmento desse. Nós já iríamos, Petito, há 10 anos atrás fazer isso. Nós íamos soltar o primeiro condomínio fechado, que era com o João Francisco. O João Francisco trouxe os empresários de São Paulo, estava tudo certo, infelizmente,
Uma semana antes disso acontecer, ele veio a falecer. Mas a ideia foi fantástica, todo mundo gostou. Inclusive, seu Wilson, antes de até do Roberto entrar nesse assunto, é importante a gente lembrar aqui, tem uma matéria do jornal Folha da Região, de um projeto, né, de autoria do vereador Cido Saraiva, que diminuiu a metragem, né, que agora os lotes para condomínios fechados podem ter 200 metros quadrados, que antes só podiam ser de 300 metros quadrados. Aproveitando, eu queria dar um recado para você aí de casa, que se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma observação a fazer diante desse tema, você pode ligar para o 3636-7732 ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Araçatuba, deixar a sua opinião, ou a sua pergunta, ou a sua crítica. Os nossos canais estão abertos, 3636-7732, para você que nos assiste ao vivo. Roberto, o que você acha aí dessa colocação feita pelo seu Wilson Marinho? Isso é possível? Existe alguma previsão vamos dizer aí, de plano diretor com relação a essa questão de creches, dessas creches já estarem instaladas próximas a esses condomínios? Como é que funciona isso aí? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida hoje, para a faixa 1, que são aqueles empreendimentos destinados às famílias que são cadastradas através da prefeitura, a partir do início desse ano, o governo federal começou a liberar um percentual do volume total do recurso para a construção do empreendimento, justamente para atender essa necessidade. Construção de creches, de unidades básicas de saúde, de escolas, né, para que ali onde está sendo feito esse empreendimento, a população possa ser atendida, né, nas suas questões de saúde, de educação e assim por diante. Então, para esse tipo de empreendimento, já existe a previsão de liberação de recurso para a construção dessas unidades. Aí há a necessidade de se fazer uma parceria com o poder público municipal, né, para que isso aconteça. Para as demais faixas de renda, os demais empreendimentos, não existe hoje uma previsão de recurso para essa finalidade. É aí onde entra a parceria do poder público, né, para que possa atender essa população, né, diante dessas necessidades. Certo, então isso quer dizer que isso teria que ser mesmo algo planejado pela prefeitura, no caso. Sim. Eu até acredito que o empresário, o investidor, nada impeça que amanhã ele também faça um projeto em cima disso. Então hoje nós estamos vendo aí todo mundo fazendo casas, não sei o que, tal, mas não estão pensando, eles querem vender. E é claro, o objetivo é vender a casa. Mas projetado, se programado. Se tiver essa preocupação, vende até melhor, né? Até melhor. Porque até melhor e vem até... São Paulo, a capital, está fazendo um movimento nesse sentido, né? De retomar as obras no centro da cidade, habitacionais, para que as pessoas não precisem se deslocar, né, da periferia da cidade para vir trabalhar no centro. Então, eles vão retomar, estão, como diz, dando benefícios às construtoras que ali investirem para que isso aconteça, né, no caso dos imóveis residenciais, para que possa a pessoa já estar próxima do seu trabalho, né? Por que não em Araçatuba, talvez, se pensar nesse tipo de iniciativa, né? Sim, os condomínios, não precisa ser condomínios grandes, pode ser condomínios aí de 40, 50, 80, 100, depende. Mas que venha em benefício da pessoa que ali vai morar, porque o pai mora perto, a família da esposa ou dele está ali, mas está perto, já está acostumado naquele bairro. Então tudo isso vem em benefício da pessoa, do morador daquilo ali. E sem contar a tranquilidade, a segurança que ele vai ter ali, para a família dele. Quando eu falei, por exemplo, de viajantes, eu citei porque meu filho mexe com isso. O remédio ele viaja. E todos esses vendedores são amigos, e uma vez por ano se reúnem, se conhecem, tem festa. Pensou eles morando junto? Além de ser o mesmo diálogo, seria a tranquilidade, estão viajando, as esposas também guardadas, e vai baratear o custo. Porque você vê, um local desse com 80 casas, pode ter 2 seguranças ali na frente, pode ter uma pessoa tomando conta dos meninos, pode fazer uma creche, pode fazer alguma coisa para beneficiar através de um tipo de um clube dentro dessa creche, e outras coisas que pode vir no benefício deles próprios. Vamos, antes de chamar o nosso intervalo, vamos abrir espaço aí para o nosso telespectador, o Damião, ele que é músico aqui na cidade de Araçatuba. Damião, boa tarde, você está na escuta? Ô, Petito. Oi, Damião. Eu quero aproveitar a oportunidade
e quero falar aí para todos o que eu concordo plenamente com o senhor Wilson Marinho, tá? Quando ele afirma que Araçatuba já passou de 200 mil habitantes. Tá? Eu sou um morador antigo aqui da cidade, já estou morando aqui na cidade há 44 anos e acompanhei todo o crescimento, o desenvolvimento aqui da nossa cidade e também quero parabenizá-lo por essa ótima ideia que ele colocou aí para nós, né, para a mesa em si, sobre a construção desse condomínio fechado para segmentos do nosso comércio, da nossa sociedade. São segmentos que serão beneficiados com esse condomínio, oferecendo toda uma infraestrutura para quem trabalha, tem que sair todos os dias, um creche e outras benfeitorias, como uma área de lazer, um parquinho, um clube, um salão de festa, alguma coisa assim. Então, o senhor Wilson Marinho está de parabéns, é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, sempre com ótimas ideias e sempre lutando para o nosso crescimento, o crescimento da nossa cidade, né? Esse é o que ele faz sempre. Então, meus parabéns a ele por essa ideia. Tá? E tomara que o Roberto da Caixa compre essa ideia e isso aí seja colocado em prática. Aguardamos por isso. Tá? E parabéns pelo programa aí, Petito. Tá aí, seu Wilson Marinho, uma grande ideia realmente, né? O Roberto, a gente sabe que não depende exclusivamente do Roberto, né? São outras questões que envolvem aí. Mas, claro, eu acho que planejamento hoje é tudo, né? Seja em qualquer área da nossa de trabalho. Só para te dar uma ideia, saiu no teu jornal, na imprensa no caso, é que a Câmara, o vereador, se não me engano, Batata, fez um pedido até pertinente de colocar câmaras nos ônibus. Eu acredito que é importante, pode até ser importante, mas o mais importante do que a Câmara é ter ponto, para a pessoa ficar e não tomar chuva e não tomar sol. Então é isso que eu estou dizendo aqui, sem criticar, pelo amor de ninguém. Aliás, o vereador está de parabéns, ele está pensando na população. Mas é o momento hoje, e aqui tem as pessoas que estão aqui, a ponta do iceberg. São pessoas que vivem o dia a dia de Araçatuba e conhecem e sabem do que isso aqui vai acontecer. Araçatuba não vai tão crescente assim, mas tão grande, que nós, oxalá Deus nos permita que ficamos aqui mais 5, 10 anos, vamos assustar de ver o que vai acontecer em Araçatuba. Por quê? Porque hoje, falou muito bem, que o empresário não vem para uma cidade porque ele gosta da cidade ou porque a água do Rio Tietê é doce, não. Ele vem porque ele vai ter lucratividade. É o investimento que ele vai fazer e ele vai ter o retorno. Agora, o que mais hoje me alegra e me deixa contente é o crescimento da nossa região. A nossa região vem num crescente muito grande, inclusive Três Lagoas, fazendo com isso que aumente o número de estudantes em faculdades, que hoje está saindo uma série de prédios de investidores que são para alocar para eles, são gerentes de empresas e filhos que vêm estudar, acabam vindo para Araçatuba. Então nós estamos nos transformando num centro regional, não só da nossa região, mas de outras também. É isso aí. Bom, nós vamos chamar um breve intervalo. Sim. E na sequência, no próximo bloco, vamos mostrar aí imagens que a equipe da TV Araçatuba captou no dia de ontem, que mostra aí essa pujança do setor imobiliário aqui na nossa cidade. Até já. Estamos de volta a Araçatuba ao vivo, dessa vez falando sobre o mercado imobiliário aqui na cidade de Araçatuba. Sobre isso eu queria perguntar agora ao Paulo Mazarin, ele que é gestor comercial aqui na Colucci Imóveis. Ô Paulo, como é que funciona aí esse mercado no caso do aluguel, né? Por exemplo, o investidor que investe num imóvel para alugar e a demanda por esse imóvel, como é que anda na cidade essa procura, Paulo? Em função desse crescimento que fez parte do meu comentário no início, essa demanda, né, desse crescimento, desse volume de pessoas que nós estamos recebendo na cidade, enfim, das novas empresas, advinda das novas concessionárias, da implantação dessas empresas maiores que estão chegando, propriamente Três Lagoas,
desse crescimento dela, nos proporciona essa oportunidade de negócio em locação. Então, o que nós observamos ao longo desse ano? Que aquilo que a Colucci instituiu, né, a nível de concepção de trabalho, ou seja, a visão que ela tem dessa gestão de negócios, para ela trazer um modelo com alguns diferenciais de mercado, ela proporcionou ao longo dos anos que nós estamos trabalhando a oportunidade para que nós pudéssemos ter uma visibilidade maior na condição de poder oferecer, tanto para proprietário quanto para o interessado, o inquilino, a oportunidade do imóvel atendendo à necessidade dele. Muito bem. Então, em função dessa proporção de negócios que nós vemos na cidade, na verticalização, enfim, né, dos condomínios, etc., ela abre a oportunidade dos investidores de nos proporcionar a oportunidade desses imóveis em locação. Então, essa fatia de mercado hoje ela é muito interessante e a Colucci tem aproveitado esse momento de uma forma muito oportuna. E, de certa forma, o modelo de negócio que nós estamos implementando, né, nesse segmento locação, faz com que esses investidores ou os donos dos imóveis nos procurem, vamos dizer de forma até indireta, que eu não fui até ele ainda, mas pela visibilidade ou o modelo de negócio que se fala ou que se vê ou que ele tem a oportunidade numa visita na Colucci, nos proporciona isto. Então esse crescimento ele é muito interessante e ele é muito diversificado, ou seja, aquele que tem 1, 2 imóveis ou que tem vários apartamentos disponíveis ou prédios novos em lançamento, que é de investidor, que parte vende, parte proporciona locação. Então, uma medida para que você possa avaliar e a gente falar em números, no ano de 2013, para nós, foi um ano muito importante, houve um crescimento uma ascendência de negócio muito interessante. Então, falando em números, nós tivemos um crescimento esse ano da ordem de 100% em volume de locação. Então, é muito expressivo isso. Ô Paulo, quais são os imóveis mais procurados aqui em Araçatuba por essas pessoas que vêm de fora, por exemplo, para alugar um apartamento ou uma casa na cidade? É bem diversificado, não é? Depende muito da necessidade e tal. O que a gente mantém, que é interessante e muito importante, nós mantemos contato com várias empresas e a rede de hotéis da cidade, de uma forma que as pessoas, quando estão ou vêm para a cidade, existem alguns contatos dessas empresas que nos procuram em função de uma necessidade e atendendo em função do nível de cliente, de gerência ou não, etc. Ele determina um valor. Mas é um mix, né, de valores, de produtos também que nos procura. Então, a proporção hoje, ela trabalha muito em casa, não é? Residência, em função até da cidade mesmo. Mas nós notamos também assim, que há uma migração muito interessante para apartamentos. As pessoas querem estar em apartamentos por segurança, enfim, uma série de coisas. Ou até pelo fato da pessoa morar aqui e trabalhar fora. Então, exemplo, nós temos clientes que têm imóveis locados aqui, trabalham em Valparaíso, trabalham em Três Lagoas, trabalham em outras cidades circunvizinhas. E Araçatuba acaba sendo uma cidade que acolhe isso em função da infra, né, que ela tem. A nível de escola, médico... Setor de serviços, né? Para atender, educação... Exatamente. E, Petito, uma outra variável que eu acredito também que a Colucci proporciona, que é um grande diferencial de mercado, que faz com que os investidores passem a olhar, né, para a Colucci de uma forma até de verem ali uma possibilidade de que os seus negócios sejam alavancados até por uma segurança a eles proporcionada. A Colucci há um tempo instituiu isto, o Bittencourt sabe muito bem o que a nível de aluguel garantido. Então, quando nós falamos em aluguel garantido, as pessoas que são proprietários, enfim, eles vislumbram uma oportunidade de segurança daquilo que a gente está fazendo, ou seja, eu proporciono a ele a oportunidade desse imóvel estar sendo gerenciado pela Colucci, com toda a infraestrutura da Colucci em si, e proporcionando a ele a garantia do recebimento desse aluguel 100% garantido. Óbvio, existe o que leva a isso, não é? Uma condição de negócio que a gente trabalha na Colucci. Nós buscamos ter a exclusividade desse produto na Colucci,
não é? E proporcionamos a ele, em troca, essa garantia. Não quero dizer com isso que os imóveis contratados que não estão enquadrados no imóvel garantido sofram alguma diferença nisso. Não, não é isso. É que nós proporcionamos a ele isto. Então, ele paga um percentual a mais na taxa de administração. Em contrapartida, nós nos cercamos das garantias necessárias para poder corresponder a isso. Eu acho que é... Nessa esteira, eu queria até perguntar para o Isaías, quais são os cuidados aí, Isaías, que a pessoa tem que ter ao locar um imóvel, né? Seja o locador e seja locatário. Bom, o proprietário, na hora de locar o seu imóvel, ele deixa na imobiliária de confiança dele. Ele já é uma minoria que faz a locação particular, né, Paulo? Então, a imobiliária que vai trabalhar com esse imóvel, ela se resguarda das garantias pessoais do locatário, do fiador, do imóvel que vai dar em garantia, do registro dessa garantia no cartório de registro imóvel, para trazer segurança para o proprietário do imóvel. Em contrapartida, o locatário, a lei diz do inquilinato que o proprietário tem que oferecer o imóvel, dar um imóvel em condições de habitabilidade. Então, ele tem que entregar um imóvel em condições de uso. Ele não pode entregar um imóvel, Paulo, pode convir comigo, com problemas de vazamento, com problemas de infraestrutura, com mais diversos tipos de problema. Ele tem que entregar um imóvel em condições de ser habitado. Ele não pode trazer problema para o locatário, sob pena de rescisão do contrato e arcar com as penalidades do contrato. Certo. Tá. Nos casos, por exemplo, de reforma, né? Muitas vezes as pessoas, vamos dizer que tem um portão que precisa ser reformado na casa. Para o locatário, não, o portão está aí, não precisa ser locatário. Quer dizer, para o locador, né? Para o locatário, não, eu preciso melhorar essa segurança. Tal. Como resolver isso, Isaías? Tito, a lei do inquilinato diz o seguinte: existe aquilo que é de obrigação do proprietário e aquilo que é de obrigação do locatário. O locatário, ele recebe o imóvel em condições de uso. A manutenção, o que acontecer com aquele imóvel durante o período de locação que não seja estrutural no imóvel, é de obrigação dele mantê-lo. Não é do proprietário. O proprietário responde por danos estrutural no imóvel. Então, um portão que aconteceu lá, queimou o motor, uma fechadura. Isso é problema do locatário, é manutenção do imóvel, é ele que tem que fazer. Não é obrigação do proprietário. E o locatário confunde muito isso. Uma telha saiu do lugar. Não, o proprietário não tem que ir lá mandar reparar esse imóvel. É ele que tem que fazer este reparo. Por exemplo, com vento. Exatamente. Se der um vento Durante o período que ele está no imóvel, é ele que tem que resguardar o imóvel contra qualquer tipo de coisa que acontecer lá. Se acontecer algo de ordem estrutural na questão sim, estrutural, um encanamento que estourou lá. Precisa quebrar. Deu um problema, a casa está trincando todinha. Isso é problema estrutural, isso é o proprietário que tem que resolver. Existe também, né, complementando o que o Isaías está dizendo, Petito, uma coisa que é muito importante, né, que você tem que priorizar. Ou seja, a partir do momento que o imóvel esteja disponibilizado na empresa para o trabalho e há o interesse, né, do inquilino no imóvel, a empresa, no caso a Colucci, ela faz uma vistoria no imóvel minuciosa, ou seja, as particularidades todas do imóvel, desde funcionamento de torneira, fechadura, chave, os controles eletrônicos da casa que porventura existam, cerca elétrica, uma série de coisas, é feita uma varredura e isto é fotografado, filmado, documentado e porventura qualquer coisa que for constatado que é pertinente ao imóvel para que eu possa dar habitabilidade para a pessoa, eu notifico o cliente e ele tem a obrigatoriedade de entregar o imóvel em uso. Ou seja, tudo funcionando, tudo ok, sem lâmpada queimada, nada. Igualmente, na saída dele, o laudo de vistoria ele é feito. Então, na entrada, há um acompanhamento das partes, não é? Proprietário e inquilino assinam de comum acordo, ok. Quem entregou, quem recebeu. Na saída, igualmente. Agora, durante o uso do imóvel, algumas questões de manutenção que possam ocorrer,
pequenas, normalmente o inquilino ele resolve ou ele faz uma solicitação para a empresa, então nós temos uma equipe de manutenção, vai lá, resolve e depois repassamos para o proprietário o custo efetivamente disso. Agora, quando é uma coisa maior, como ele disse, pertinente, né, de manutenção, enfim, e também há ter, né, Isaías, o bom senso entre as partes, vamos dizer, choveu, um raio queimou o motor, e aí? De quem é a culpa? Não é? Então busca-se consenso para que as partes se resolvam e todos vivam bem, vamos dizer assim. Então, este também é um trabalho que a Colute faz, ou seja, essa sustentabilidade, né? Não é só o fato de você locar, receber e pagar. Não, tem a parte principal é que quem mora, ele tem que usar disso, ele paga por isso, não é? Então tem que existir. Devida responsabilidade com certeza, também, né? Não é? Eu vou conversar eu queria perguntar ao Roberto, ele que é gerente da Caixa Econômica Federal aqui em Araçatuba, enquanto isso pedir a nossa produção que coloque aí as imagens que a TV Araçatuba captou ontem aqui na cidade, mostrando aí o volume de empreendimentos, de prédios, sejam eles comerciais ou residenciais, né, que estão sendo construídos, estão em fase de acabamento ou estão em fase de lançamento, com os terrenos sendo limpos e sendo cercados, enfim. Isso é apenas uma parte, porque ontem a gente andou aí e pegou assim aquilo que deu, vamos dizer, porque a gente sabe que são muitos outros empreendimentos aí que estão surgindo. Sabemos também que tem empreendimentos recentemente entregues, né, para o seu comércio ou o seu aluguel. E nessa linha eu queria saber do Roberto, assim, com relação a outras cidades, Roberto, por exemplo, do Porto de Araçatuba, vamos pegar aí Presidente Prudente, Marília, cidades mais ou menos equiparadas com Araçatuba. Você teria uma informação, por exemplo, para falar de volume de investimento? A gente sabe que aqui em Araçatuba o empreendedor ele tem uma característica grande de se agrupar, né? Que é uma característica que se vê muito aqui e pouco em outras cidades, né? Que eles se unem em torno de um grupo, né, de investidores e realizam esses empreendimentos de forma conjunta. Diante disso eu te pergunto, Araçatuba está à frente dessas outras cidades em volume de investimento? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dados de outras regiões do estado, eu tenho números da Caixa como um todo. A Caixa, inclusive, divulgou o seu balanço do terceiro trimestre na última semana e ela atingiu, nesses 3 primeiros trimestres do ano de 2013, o volume de 100 bilhões de reais no crédito imobiliário no país. Isso representou um crescimento de 36% comparado ao mesmo período do ano de 2012. Né? Então, assim, é um crescimento bastante expressivo, né? Ao longo desse ano de 2013. A cidade de Araçatuba, as agências aqui da Caixa de Araçatuba estão vinculadas à Superintendência Regional de Presidente Prudente. Né? Então, a nossa superintendência ela abrange toda essa região oeste aí do estado de São Paulo. E dentro da região de abrangência da Superintendência de Presidente Prudente, as duas maiores cidades são Araçatuba e Presidente Prudente. Até o mês de outubro, né, na área de abrangência da superintendência, nós chegamos a quase 10 mil unidades financiadas ao longo desse ano de 2013, e isso em volumes de negócios próximo de R$1 bilhão. Só em Araçatuba, nós temos aqui, trouxe até os números, nós financiamos ao longo desse ano em torno de 1.300 unidades, né, chegando aí ao valor de R$200 milhões. Dessas 10 mil da área de superintendência, então Araçatuba ficou com 1.300. Respondeu com mais de 10% do volume. Araçatuba, sem dúvida nenhuma, ela está à frente, né, das outras cidades aqui da nossa região. Eu venho, inclusive, de Presidente Prudente, né, faz um ano que eu estou em Araçatuba, e eu vejo aqui em Araçatuba o empresariado, né, as empresas do ramo da construção civil
elas investem e acreditam nesse mercado, né? Eu vejo Araçatuba muito pujante nesse ramo, justamente porque tem pessoas, tem empresários na cidade que acreditam no potencial do município e investem. Nós temos várias construtoras locais, né, que constantemente estão aí lançando seus empreendimentos. É de fato uma característica local, né? Eu passei por Presidente Prudente recentemente e com esses olhos pude perceber, por exemplo, que em matéria de empreendimentos verticais, por exemplo, a Araçatuba ela desponta com bastante diferença, né? Em Presidente Prudente a gente não vê tantos prédios, inclusive com essas características, né, que a gente vê aqui de apartamentos de 1 por andar ou de 2 por andar, magníficos, podemos dizer, do ponto de vista de construção. E o que, na sua visão de agente financeiro, por exemplo, o que você acha que leva isso aí? Seria uma característica dada pela realidade local? Teriam aspectos culturais envolvidos nisso? Porque, por exemplo, São José do Rio Preto já vai para condomínios horizontais, né? Tem uma gama de condomínios horizontais lá muito grande. Como agente financeiro, na tua visão de agente financeiro, você acha que isso tem um fundo de verdade ou como que é, Roberto? Bom, veja bem, cada município tem a sua característica, né? Eu acredito que há espaço tanto para condomínios verticais quanto para condomínios horizontais. Presidente Prudente é uma cidade que tem essa característica de condomínios horizontais. Já não tem essa característica de condomínios verticais. Araçatuba é muito forte essa questão dos condomínios verticais, né? Minha esposa, toda vez que a gente está chegando na cidade, aí, vindo pela Rondon, ela até brinca, ó, a cidade dos arranha-céus. Né? Então, realmente é uma característica da cidade, mas assim, é uma soma de fatores, né? Nós tivemos aqui na cidade empresários, né, que acreditaram no potencial da cidade e investiram, né? E hoje estão cresceram muito e continuam crescendo por acreditarem no mercado. Nós tivemos um programa habitacional no país que até então a gente não tinha, que fez com que você colocasse crédito na economia. Nós passamos aí dos últimos 5 anos de um percentual de 3% do PIB para 7,5% no PIB, né, no mercado imobiliário. Então, assim, é muito pouco ainda comparado a outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem 80% do PIB, né, no mercado imobiliário, e no Brasil nós chegamos agora a 7,5%. No entanto, em 5 anos nós dobramos. Então, assim, ainda existe um espaço muito grande aí pela frente, existe ainda um déficit reprimido muito grande, né? Então, eu acredito que é uma soma de fatores, né? Os empresários que acreditam, que investem, né? E você tem os parceiros do ramo da construção civil, né? As imobiliárias, o Cresce, todo o mercado, toda a cadeia, né, que acreditam nesse mercado, e os agentes financeiros, né, que colocam o crédito à disposição da população para que elas possam adquirir o seu imóvel. E aproveitar, o Paulo falou um negócio muito importante, que hoje é a garantia do aluguel em tal. Em contrapartida, do outro lado, é importante também, porque todos aqueles que vêm de fora têm dificuldade de arrumar um avalista, um fiador, como diz. Então é bom. Quando fala em crescimento em Araçatuba, e eu falei agora há pouco, nós vamos ter surpresas muito grandes. Há uns 10 anos atrás a gente conversava que várias grandes cidades têm tipo de hotéis, ou a parte de hotéis, que é direcionado só para desquitados. Todo mundo ria, todo mundo riu. Por que é para isso daí? É uma coisa nova no mercado, vocês podem estar usando. É porque ali vai ter uma lavanderia, vai ter restaurante, vai ter toda uma infraestrutura para o camarada que está sozinho. Como vai? Até quem pode falar de crescimento de hotéis são vocês, o que está crescendo e coisas boas que vêm. Mas eu gostaria de dirigir uma pergunta a você. Com esse crescimento de Araçatuba, agora você é bairrista, com esse crescimento de Araçatuba, nós estamos superando Marília, estamos superando Prudente. Por que não termos aqui a sede, como é que fala aqui? A Superintendência. Superintendência em Presidente Prudente. Por que não é nada contra isso? Pelo amor de Deus, nem sei se pode ou não pode, ou por quê. Mas por que não em Araçatuba,
onde nós temos uma região, até na minha opinião, em nível de localização, melhor do que Prudente, porque Prudente ali é o Rio, acabou. Já vem o Mato Grosso. E nós aqui temos uma gama. Nós temos a Noroeste, temos a Paulista, temos a Sorocabana, estamos cercados de regiões. E por que não em Araçatuba isso? Bom, essa pergunta não tem como eu te responder claro. aqui, depende da direção da empresa, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a Caixa tem um plano que está aí a todo vapor de investimento no país, né? A Caixa ela tem crescido muito no mercado, né? Volto a repetir, divulgou na última semana aí o lucro do terceiro trimestre e a Caixa tem crescido a uma média de 30%, enquanto o mercado tem ficado aí em torno de 15%, 17%. E uma boa parte disso vem dos investimentos que estão sendo feitos, né? A Caixa, desde 2010, ela tem todo um plano de expansão da sua rede, né? Nós tínhamos até então em torno de 2.500 agências no país. Nós estamos fechando agora 2013 com 4.000 agências, né? E ainda tem um plano de até 2015, né? de chegar aí mais em torno de 5.000 agências no país. E isso envolve também a abertura de novas superintendências, né? De novos escritórios de negócios. Quem sabe Araçatuba vai ser premiada. Nós podemos estar fazendo alguma coisa para que isso possa acontecer? Não, pedir todo mundo pode. Continuar né? investindo, né? Continuar investindo para a Caixa, continuar e mostrar que a cidade merece, né? A região merece. Eu até quero te parabenizar. Nós tivemos uma reunião da Associação Comercial onde foi várias lojas de material de construção. E é aquele que hoje vocês estão financiando a compra até de eletrodomésticos, de imóveis, para essas residências, até R$5.000, me parece. E isso veio trazer assim, não só uma grande movimentação, mas muito dinheiro para o comércio, dinheiro esse. Porque parece que não, R$5.000 é pouco, mas quantas pessoas que estão fazendo isso, juntando é muito. Então veio numa hora muito boa do segmento comercial, em especial tipo de loja de construções, de eletrodomésticos, enfim, de tudo. Então é isso que eu gostaria de parabenizar. É isso aí. Falando nisso aí, para complementar a tua informação, foi disponibilizado desde junho a quantidade aí de 6 milhões, né, de reais para 1.216 beneficiários do Minha Casa Minha Vida, aqui em Araçatuba, gastarem na compra de móveis e eletrodomésticos, né? Outros 4.291 beneficiários do programa habitacional no município também têm direito até R$5.000 para aquisição de mobília, ou seja, cerca de 21 milhões e 500 mil reais estão disponíveis para serem liberados nos próximos meses. O cenário é animador para as lojas do ramo, né? Essa aqui é uma matéria recente aí do jornal Folha da Região. Acredito que com você mesmo essa matéria, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Trata-se do programa Minha Casa Melhor, um programa lançado pelo governo federal aí no meio do ano. Minha Casa Melhor, MCM. Minha Casa Melhor. Esse programa ele beneficia todas as famílias que adquiriram um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então nós tivemos aí esse volume já colocado no mercado de 6 milhões de reais, com mais de 1.200 famílias sendo beneficiadas, mas nós ainda temos, né, uma grande quantidade de pessoas que têm direito a esse benefício, né, e que ainda podem fazer o seu contrato e fazer uso desse recurso. Tá? É uma taxa de juros bem baixinha, né? Sim, é uma taxa subsidiada de 5% ao ano, né, com até 48 meses para poder pagar. Tá? E assim, nós não temos só essa linha de crédito, nós temos outras linhas de financiamento para reforma do seu imóvel, a pessoa que adquire o seu imóvel. Reforma seja o imóvel... hoje, qual é a taxa de juros, Roberto? Nas linhas de reforma elas variam de 1,5% a 2%. Aí vai depender da renda, do valor que está sendo financiado. Mas nós temos uma linha que é bem famosa dentro da Caixa, que é o ConstruCard, que é uma linha de financiamento de material de construção, que a pessoa pode utilizar para fazer uma reforma no seu imóvel, fazer uma ampliação, fazer uma adaptação no seu imóvel.
Temos também uma linha destinada à aquisição de móveis e eletrodomésticos, que é fora do Minha Casa Melhor, que é o Móveis Card, né, que aí as pessoas também podem... também uma taxa boa? Como é? Sim, também nessa faixa de taxa de juros de 1,5% a 2%, e que financia um valor acima do programa Minha Casa Melhor. Para as pessoas entenderem só, Roberto, hoje qual é a diferença, por exemplo, dessa taxa para uma taxa, vamos dizer, de um Magazine? As empresas hoje, as lojas de imóveis, de eletrodomésticos, elas trabalham com uma financeira, né? E essas taxas hoje têm variado aí de loja para loja, mas de 3,5% até 6, 7% ao mês. Então, assim, são taxas bem abaixo do que vem sendo praticado no mercado. Tá, falando em taxa, Roberto, a Caixa hoje é o principal agente financeiro do país aí no sentido do mercado imobiliário, né? De cada 10 contratos, hoje, quantos são da Caixa, Roberto, para compra de imóveis? A Caixa possui hoje no país 70% do mercado de crédito imobiliário. Então, cada 10 contratos, 7 são feitos pela Caixa Econômica Federal. 70%. 70% do mercado. O Roberto passa a ser econômico aí quando ele fala dos números de participação da agência dele no cenário regional em relação à superintendência, quando ele põe um número, né? Então eu acredito que, em função desses números aí que ele fala, a participação efetiva de tudo aquilo que nós fazemos, que somos parceiro, né, na Colucci, somos correspondente Caixa também, então nós temos essa medida de volume de negócios que geram. E uma coisa que o senhor Wilson falou dessa reivindicação, Roberto, acho que vai concordar comigo que nós, como correspondentes, somos usuários da superintendência também na continuidade de financiamentos e que se tivéssemos isso aqui, né, Roberto, facilitaríamos a vida muito. Até entendendo, né? Temos de tempo? Prazo? Não, e de informação mesmo, de ser mais preciso no tempo, em remessa, né? Eu não sou a pessoa apropriada para falar sobre isso, é só porque eu falo só do sentimento, né? O porquê acontece, aí é com ele. Mas é uma forma da gente poder entender, não é? Que se tem isso, até uma forma de entender bem simpática, se você tem uma geração de negócio, um volume expressivo, regionalmente, Araçatuba como polo, né, gerador disso, se a superintendência é aqui e dela irradia para as menores, muito mais interessante, não é isso, Roberto? Sim. Então, eu acho que essa visibilidade é bem interessante. O Roberto está sendo modesto, porque eu já li que, em números proporcionais, Araçatuba é uma das cidades no Brasil que mais aplicou recursos do Minha Casa Minha Vida. No Brasil? No Brasil, a nível Brasil, em números proporcionais. É isso, Roberto? Sim. O tamanho da cidade, população, isso aí. É uma das cidades que mais se aplicou recurso do Minha Casa Minha Vida. Vou aproveitar e perguntar para o Isaías, na hora da pessoa comprar um imóvel, assim, a importância dela comprar com um corretor de imóveis, né, que tem o Cresce, e também quais cuidados aí ela tem que ter na hora de adquirir esse imóvel. Por exemplo, no caso de um imóvel usado, né, que é o mais comum, mas também o novo também pode apresentar. Pode, claro. Os cuidados que o comprador precisa tomar, primeiro é procurar um corretor. O corretor responde civilmente se ele enganar o comprador. Responde, inclusive, com perdas e danos, respondendo com o seu patrimônio pessoal, se ele fizer alguma coisa errada. Se ele negar transmitir informações ao comprador, no Código Civil, no artigo 700, se eu não me falho, 753, se o Paulo me ajuda, Código Civil. Ele responde com o patrimônio dele por perdas e danos. Então, eu falo, nós, o Conselho, fiscaliza o profissional inscrito. O mau profissional, nós temos penalidade a ele. Punir. Se ele compra com leigo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a denúncia conosco. Nós vamos tomar as medidas de punição desse profissional por exercício ilegal da profissão. É o que nós podemos fazer. Ele está cadastrado junto ao Cresce, né? Mas não, o leigo não. O leigo ele vai ser autuado por exercício ilegal. Agora, o profissional inscrito, se ele faz alguma coisa de errado, aí o Cresce vai penalizá-lo com o Código de Ética. E o consumidor, como ele sabe, por exemplo, se ele é ou não é credenciado? Ele pode consultar o nosso site, que é aberto à população, pode consultar a nossa delegacia. O site nosso é crescisp.gov.br. Então a pessoa pode consultar o Cresce. Vai pegar o nome da pessoa. Exato. Consulta lá, tem lá o nome da pessoa, se ele quer consultar Araçatuba. Araçatuba,
aparece todos os corretores por ordem alfabética de Araçatuba. Ele consulta lá se está escrito ou não, se está suspenso, se está cancelado, aparece tudo lá. Se tiver dúvida, liga na nossa delegacia, 3621-9548. Nossa secretária informa se é credenciado, se está em dia, se tem problema disciplinar tramitando contra aquele profissional. Tem todas as informações contra o profissional. É bom, porque às vezes hoje nesse mundo que nós vivemos aí, eu posso ter uma carteirinha falsificada, alguma coisa, e entrando em contato com você já vai saber se pode ou não pode. Porque o que aparece em malandragem hoje, todos nós sabemos que é muito. Inclusive, pegando esse gancho, a nossa carteirinha de profissional, ela é renovada todos os anos. Paulo é profissional, ele sabe disso. Se o profissional deixa de pagar a anuidade, ele não recebe ela em março do ano seguinte. Então, ele não recebeu, já está ilegal. Mesmo ele sendo profissional, ele não pode trabalhar se ele estiver em débito com o Cresce. Isaías, ele não recebe a credencial. Hoje aqui em Araçatuba, quantos corretores credenciados ao Cresce? Na cidade? Na cidade. Próximo de 500 corretores inscritos aqui, hoje em Araçatuba. Araçatuba, você vê, nós temos hoje aqui, imobiliária pessoa jurídica, próxima de 100 imobiliárias. Muito mais do que cidade de porte maior do que Araçatuba. Então você vê, isso aí é o reflexo do comércio que vem num crescimento desde, eu falo 2009 para cá, que essa explosão de venda, e cresceu muito a nossa região, a nossa cidade, no número de corretores, de profissionais, de imobiliárias inscritas. Isso fazer um comentário disso. A importância hoje do Cresce nesse cenário, o nosso mercado, ele tem uma notoriedade muito importante, Tito, porque, veja bem, se você lida com um bem maior que é a aquisição do imóvel, aquilo que a pessoa pretende, né, que lutou uma vida toda para conquistar, e se ela é direcionada por um especulador, vamos dizer, que se acha ser o corretor, ele não está preocupado com o imóvel, com a condição, nada. Ele tem, na proporção de negócio, só o interesse financeiro naquele momento, e o que é pertinente às garantias, né, das partes ficam para um segundo plano. Uma coisa que eu acredito que foi muito importante, o Cresce, a partir de 2009, vamos considerar assim, que há uma incisão muito forte no regulador, que é a fiscalização por parte do Cresce perante as imobiliárias, todos os corretores, na exigência que se cumpra aquilo que a lei preconiza. Isso traz uma tranquilidade para o mercado de um modo muito interessante, muito importante. Então, falando especificamente da Colucci, hoje, todos os nossos profissionais envolvidos na empresa, não importa a ordem deles, se é captador, venda, locação, todos são habilitados perante o Cresce. E nós, como empresa, também exercemos esse efeito de regulador, ou seja, nós acompanhamos as validades, apesar de que o fiscal do Cresce está permanentemente fiscalizando, olhando, né, isso. E nós entendemos também que a cidade como um todo ganha em função de tirar do mercado esses corretores, né, pseudos aí, que antes trabalhavam na tranquilidade ou na informalidade e eles acabam sendo excluídos do mercado em função da segurança. Eu digo sempre que o consumidor hoje, o comprador, ele mudou muito o perfil. No meu tempo, vamos dizer assim, eu via tão distante poder comprar um imóvel, isso era uma coisa futura que ia acontecer, né? Hoje o jovem, de um modo geral, ele é muito bem informado, tem 20, 22 anos, com a namorada, noiva, acabam comprando um apartamento e eles não fazem negócio na rua, eles procuram empresas e as empresas têm que estar plenamente regularizadas com o Cresce. Então, acho... e você tocou numa questão importante que é a formação, né? Porque o corretor, ele funciona como uma espécie de consultor da pessoa que quer comprar o imóvel, né? Então é importante ele ter uma informação. E eu queria perguntar até ao Isaías, assim, o que o corretor aprende no curso, ou seja, o curso para tirar o Cresce, o que é passado a esses futuros corretores? Certo. Né? O curso é um período de 6 meses que ele faz esse curso, são 7 matérias, se não me falha a memória, porque a escola não é um órgão ligado ao Cresce. Nós só registramos o diploma que essa escola fornece ao estudante, mas não tem vínculo com o Cresce a escola. Até que o Cresce não indica a escola para a pessoa ir tirar o Cresce. Legislação, técnica de venda, avaliação, são matérias básicas do dia a dia do profissional.
E ele, para tirar essa carteira, ele tem que estar acompanhado de um profissional. Um profissional precisa assinar por ele nesse período. Nesse período que ele está tirando, ele é estagiário. Ele não pode efetuar transações, não pode atender o público, se não acompanhado do profissional que está assinando por ele. Porque se ele cometer algum deslize nesse período, o profissional que está assinando por ele vai responder. E agora você me dá um gancho aqui, eu quero, não bajulando o Paulo e o seu Carvalho, mas dizer que a Colucci foi a coisa boa que aconteceu no nosso meio. Não em desmerecimento dos outros profissionais, das outras imobiliárias aqui instaladas, mas eles trabalham, eu posso falar, porque eu estou à frente da delegacia, com a responsabilidade, com a ética. Eu quero parabenizar, viu, Paulo? Obrigado. Você fala para o seu Carvalho, porque nós temos muitos problemas na delegacia, mas da Colucci, não é que o Paulo está aqui, não, mas nós não temos trabalho nenhum. Tanto é que ele tem profissional dele lá que trabalha com nós em grupo. Ela já foi nomeada, inclusive, Paulo, não sei se ela já está sabendo. Nós escolhemos pela idoneidade da empresa, pela seriedade com que ele trabalha. O seu Carvalho é uma pessoa que veio de fora, mas veio com uma visão diferenciada. Ele oferece um trabalho sensacional no nosso meio aqui. Então, por onde a gente anda aí, Paulo, eu quero dizer que pessoas falam desta empresa. Então, nós do Cresce só temos que ficar agradecido que mais pessoas venham para cá com essa visão. Com certeza. Tá bom? Eu acho que essa seriedade, né, com que se faz uma empresa, ela tem que ser gestora de negócios. Então, na gestão, ela lida como empresa. Então, o bem maior é o cliente que nós temos. Então, eu tenho que me cercar de garantias dos profissionais que estejam alinhados com o raciocínio da empresa. Então, a minha visão é macro, não é de negócio. Eu vejo sobre todos os aspectos aquilo que me envolve. Cresce é uma figura permanente dentro da empresa. Então, tem que estar alinhado mesmo, né? Até aspectos por jurídicos. Com sonhos, né? Pois é, isso que eu ia falar, porque o corretor, ele não vende uma mercadoria qualquer, né? Assim, simplesmente assinar um contrato. Nós estamos vendendo o sonho de uma família que muitas vezes é o único negócio que ele vai fazer em toda a sua vida. Então, não é qualquer negócio que se faz. Então, o corretor precisa ser honesto, ser fiel, porque ele sendo uma pessoa honesta, fiel, aquele cliente vai ficar fiel a ele. O dia que ele for comprar, ele vai ser indicado por um parente, qualquer outra pessoa. Tá certo. Nós vamos chamar mais um breve intervalo e voltamos na sequência com o último bloco aí do Araçatuba ao vivo. Até já. Estamos de volta a Araçatuba ao vivo. No programa de hoje estamos falando sobre essa conjectura imobiliária, do mercado imobiliário aqui na cidade de Araçatuba. Estávamos falando no intervalo aqui sobre uma possível alteração de valores que pode estar ocorrendo com os imóveis aqui na cidade de Araçatuba. Existe uma percepção de mercado de que nossos imóveis ficaram durante um bom tempo depreciados, com os preços abaixo do valor de mercado. E que depois disso, nos últimos anos, ganharam uma escala que pode estar superdimensionada. Se você tem alguma opinião a respeito disso, você pode participar do nosso programa. O telefone é o 3636-7732 ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Araçatuba. Paulo Mazarin, eu queria te perguntar aí se isso é verdadeiro, se existe realmente uma questão aí de imóveis que possam estar acima do seu valor e se isso atrapalha o negócio, né? Como é que esses proprietários podem lidar com esse possível valor acima e também aquilo que a gente vinha falando, que é o achômetro, né? Que se o cara, muitas vezes uma casa na frente é vendida por um valor, o cara acha que a casa dele tem um valor próximo daquela ou acima. Como é que funciona isso no mercado, Paulo? Isso realmente é uma medida, não? Nós estávamos comentando isso, que na minha frente estão vendendo uma casa aqui por X valor e as minhas considerações a respeito do imóvel vão, eu imagino que se aquela casa vale X, a minha vale X mais Y, muito embora eu não tenha o cuidado de buscar essa avaliação se é real, se eu estou supondo. Então eu disponibilizo isso para vender e vou ter dificuldade, não é?
E isso tem um efeito multiplicador, né? Ou outro porque construiu algo do lado do terreno ou da casa dele, do dia para a noite a casa dele valorizou 100 mil reais. Ele acha porque construiu alguma coisa próxima que tem alguma relevância. E a cidade como um todo faz algumas avaliações em função de valorização de imóveis, o terreno que custava 20 de repente virou 40, inviabiliza construir alguma coisa ali e o cara tem dificuldade para vender. Então, isso gera, né, especulação de mercado, que a gente considera. Ou há o investidor que quer ter um ganho maior ou fácil em função do investimento que ele fez, ele acredita que pela localização, onde está o padrão do imóvel, ele não se atenta para o valor de venda de mercado, ele põe um valor que ele acredita ou que ele precisa ou que ele gostaria que tivesse. Existe uma variável muito importante aí, que é o regulador de mercado, ou seja, a própria cidade ou as próprias pessoas que têm o interesse no imóvel têm uma rejeição natural do imóvel. Então a pessoa sabe, todo mundo que está comprando ou que está vendendo sabe quanto custa ou tem muito próximo de uma avaliação pessoal disso. Uma outra questão é que a gente acredita muito que é um grande regulador disso, é que quando esse imóvel está sendo disponibilizado à venda e ele vai para um possível financiamento, existe, por parte do agente financeiro, no caso aqui do Roberto, ele vai destinar um engenheiro avaliador do imóvel que vai dizer o quanto aquele imóvel vale, porque ele vai estar segurando ou garantindo aquilo que está sendo financiado. E o que é levado importante em conta quando vai se fazer uma avaliação de um imóvel? Além da construção e... vários aspectos, né? Primeiro, eu acredito que seja a localização, tamanho, idade do empreendimento, tipo de acabamento, que hoje é muito importante, que as pessoas valorizam muito isso, os cuidados que tem com a disponibilidade mesmo de se é 2 quartos, 3 quartos, se é com suíte, são vários fatores que agregam ou não valores a esse imóvel. Hoje, os imóveis, de uma certa forma, eles têm uma tendência de ter uma metragem menor, construtiva, mas com um alto nível de acabamento. Então, isso proporciona, vamos falar, um encantamento, né, do imóvel e ele torna-se vendável. Então, os construtores, de um modo geral, estão atentos a isso. Quando eu trabalho com imóvel usado, já tem nos bairros mais tradicionais da cidade, às vezes eu tenho um terreno lá de 20 por 50 e eu não consigo agregar um valor no imóvel só em função do terreno. Ocorre o inverso, eu tenho um terreno muito interessante, mas o imóvel não consegue agregar. Então há uma defasagem muito grande de valores. Aí você usou uma palavra lá do achômetro, né? Pô, mas minha casa tem 200 metros, mas tem 40 anos, tem 30 anos. Então com esse valor eu compro um outro imóvel, talvez menor, numa localização melhor, com um índice de acabamento que me atenda, ou vou para um apartamento. Então são fatores que são levados em conta que alternam muito valores. Certo, Isaías? Então, isso são medidas muito novas, né? Eu acredito que isso... Antigamente, o cara falava, vou vender minha casa e comprar uma casa. Era aquilo que tinha. Não existia esse volume, né, que nós temos hoje, que é muito grande. Então, o cuidado que nós, por exemplo, como empresa, né, na gestora de negócio, nós trabalhamos com imóveis prontos, novos e usados. Nós temos, quando nós captamos esse imóvel para venda, eu tenho pessoas habilitadas que vão até o imóvel e nós fazemos uma prévia junto com o proprietário de uma avaliação, por quanto eu acredito que o seu imóvel possa ser vendido. Muito embora eu fique um pouco distante daquilo que eu enxergo e o proprietário, então nós entramos num consenso e praticamos um meio termo para poder viabilizar. Mas também sou indicativo para ele em função, olha, não tenho levado pessoas, eu tenho levado, o meu sentimento é esse, então o cliente acaba se convencendo de que para que ele possa vender, então vamos trazer ele no real. E aí acaba acontecendo, mas sem prejuízo dele nenhum. E diante disso o que a gente vem percebendo é que algumas pessoas optam pela construção. Eu queria perguntar ao Roberto, o financiamento de construção, Roberto, para casa, como é que está? Se vocês têm percebido alguma diferença em termos de aumento aí nesse tipo de financiamento?
Conforme já foi dito aqui, Araçatuba tem uma característica de ter várias empresas do ramo, né, construtoras, que constantemente estão lançando empreendimentos na cidade. Então, assim, nós temos linhas, a Caixa possui linhas de financiamento para construções individuais, né? Se você tem um terreno ou se você não tem o terreno, mas pretende adquirir um terreno e construir, você administrar a sua obra, né, e construir sobre aquele terreno, é possível você fazer esse tipo Qual de é a financiamento. taxa para financiamento de construção? São as mesmas taxas das linhas de financiamento para quem está comprando o imóvel pronto. Então entra nas mesmas linhas de financiamento. Mas como eu estava dizendo, em Araçatuba tem essa característica de você ter várias empresas do ramo que constantemente estão lançando empreendimentos na cidade. Então existe uma demanda, né, natural desses empreendimentos, então você não é esse ramo da construção individual, ele ainda não é muito forte. Você tem, fora as empresas, você tem alguns investidores, alguns até pessoas físicas que fazem esse tipo de investimento, né, para construir um imóvel e posteriormente vender. Segmentado, né? No caso de casa, por exemplo, o consumidor final, eu digo, a diferença de preço é muito grande dele comprar um imóvel pronto, por exemplo, ou ele financiar a compra de imóvel, por exemplo, uma casa num condomínio fechado. Ele compra, se ele for comprar num preço final, vai ser um X. Para ele construir essa mesma casa, a diferença é muito grande? Eu não acredito muito nisso, não, né? Porque para que você chegue até a casa pronta, ela estar pronta, existe uma situação grandiosa aí a ser resolvida, ou seja, ele tem que adquirir o lote, ele tem que contratar um arquiteto, ele tem que contratar um engenheiro, alguém que esteja num nível de negócio, num padrão de imóvel que ele queira construir, um construtor, tempo e um construtor de nível. Então, fora o que nós sabemos, né, que as pessoas costumam dizer assim, que construir nunca mais, porque existe tanto envolvimento nisso que às vezes o resultado final fica muito próximo do que ele comprasse um pronto, vamos dizer assim. Então eu acho que essa variável aí hoje não é uma medida muito interessante para se pensar, né? Há pessoas que preferem, né? Tem facilidades, enfim. Muito embora eu acredito que hoje comprar um imóvel pronto é muito mais interessante. Porque você tem a oportunidade de escolher aquilo que te agrada, negociar uma condição de compra, enfim. Estar pronto não tem o aspecto de construir, demora 8 meses, 9 meses, não sei, né? Mas hoje, como existe bastante oferta, então as pessoas tendem a fazer isso. A comprar o imóvel pronto mesmo. Agora, uma pergunta de mercado, assim, a gente tem visto aí, né, os lançamentos desses empreendimentos imobiliários horizontais, os condomínios fechados, né? E temos notícia de que novos empreendimentos estão vindo. Um deles é o Grupo Dama, né? Que vem aí para se juntar aí já aos grandes empreendimentos que hoje existem disponíveis na cidade, né? Vamos citar aqui o Alphaville, o Teixeira Rosman, o Royal Boulevard, o Vila Toscana. Assim, condomínios excelentes que estão aí, recém-lançados, né? E outros que possam vir. Existe o mercado para todos esses empreendimentos? Para todos? O que vocês acham? Qual a percepção? Se me permite, eu posso falar, claro. Até porque nós estamos, né, envolvidos 100% numa comercialização, que é do Teixeira Rosman, né, que é o Royal Boulevard. Este empreendimento, para nós, de Araçatuba, ou nós como empresa comercializando, nós enxergamos isso como um grande diferencial de negócio até então que nós tínhamos na cidade. Haja visto que, exemplo dos outros condomínios que nós temos estabelecidos na cidade, eles não nos proporcionam nada além do que uma moradia com segurança muito boa, não é? Com um padrão de casas ótimas, excelentes. E quando nós olhamos para um futuro próximo, nós observamos assim que há uma grande tendência desses novos empreendimentos que estão chegando. Você mesmo citou Alphaville, Teixeira Rosman, um conceito novo, ou seja, de residência e resort. O que quer dizer isso? As pessoas terem a possibilidade de morar aonde, no mesmo local que ele mora, lhe proporcione todo um lazer completo, que vai além de piscina, academia, piscina coberta, salão de festa, enfim,
há uma gama de benefícios que proporciona a essa pessoa a não necessidade de que ele saia dali para qualquer tipo de atividade que ele queira exercer. E tanto o Teixeira Osma como o Alphaville, a princípio, vão proporcionar às pessoas isto, que é condomínios de médio alto padrão excelente, não é? Se nós buscarmos um histórico disso, dessas mesmas empresas em outras localidades, nós vamos ver que, a partir de então, Araçatuba passa a ter uma concepção totalmente diferente daquilo que se criou. Não desmerecendo nada e nem ninguém do que existe, mas como diferencial, nada se compara hoje, por exemplo, no nível do Teixeira Osma, não é? Haja visto que as pessoas aqui que conheçam ou que tiveram a oportunidade de visitar lá o local, que já iniciaram as obras, enfim, ter todo o portfólio eletrônico ou na Colute, conhecer um pouco mais, se não conhece, vão se surpreender. Realmente são muito, oportunidades e produtos para todos os gostos e todos os bolsos, né? Então, Pitito, mas isso... Uns privilegiam mais, uns priorizam mais a distância, por exemplo, a localização. Outros, esse conceito resort, esse, né? Acho que aí vai... Porque assim, a gente tem que ter em consideração também depois o valor desses condomínios, né? Mensal, né? Porque para se manter grandes estruturas também é necessário estar pensando na manutenção disso depois, né? E o conceito de condomínio é exatamente esse, né? É a gente poder ter em conjunto aquilo que a gente dificilmente teria sozinho, né? Sim. Porque dentro de uma casa individual, dificilmente teríamos aí, né, essas grandes obras de, né, salões e piscinas e quadras poliesportivas, campos, né? Então a gente imagina que isso mais ou menos seja o X da questão, né? Mas assim, a pergunta ela é mais assim em termos de quantidade mesmo, né? Os condomínios, cada um com sua particularidade, são excelentes investimentos, né, para todos, mas a questão de quantidade, isso é até uma pergunta de um telespectador que se preocupa, ele se mostra preocupado com a quantidade, mas ao mesmo tempo existe uma premissa aí de que boa parte desses empreendimentos são para as pessoas que ainda virão para a cidade. É isso mesmo? Vocês estão no mercado, existe essa possibilidade ainda de um crescimento populacional considerável na cidade? Eu vejo o seguinte, Araçatuba hoje está bem servida de condomínios de médio e alto padrão, né? Essa lei que foi aprovada recente na Câmara agora, ela vai trazer novos investidores para esse novo segmento, que são os condomínios fechados de menores tamanhos lotes. É uma faixa que não tinha opção de compra. Nos condomínios de médio e alto padrão, o limite de construção é um limite considerável, não é, Paulo? Hoje 150 metros. E nesse condomínio limitado a 200 metros, serão casas de menores tamanho. E que 150 metros é a construção? Construção. O tamanho da casa? É o mínimo. O mínimo. E com essa nova metragem aí, eu falo que já 2 empresários já estão vendo a área aqui para lançar empreendimentos pequenos, fechados, com lotes de 12 por 25. Em condomínio fechado, condomínios pequenos, que nem o Wilson comentou aqui, condomínios aí de 200 lotes. Esses condomínios maiores que nós temos hoje na cidade, normalmente eles são em torno de 12 alqueires, né? A área total. São áreas maiores, né? Às vezes até mais. Para esse tipo de lote menor, vocês acreditam que a área total área vai ser acima de 6 alqueires dá para fazer esse empreendimento. Lotes, em torno de 200 lotes. 200 lotes. Então, é uma faixa que não era atendida. Porque hoje, eu falo, a tendência da população é hoje cada vez menor o número de moradores dentro de uma casa. As famílias estão reduzindo os tamanhos. Em consequência disso, o tamanho do imóvel está sendo reduzido também, porque nós paramos pouco dentro de casa. Então, uma pessoa que quer segurança... Até dificuldade de se encontrar, exato, né, prestador de serviço você mesmo não em tem, casa, né? Prestadores de serviço, né? As casas grandes, elas ficam muitas vezes ociosas, né? Então eu falo que vai ser uma mercadoria que com certeza vai ter um grande público de pessoas interessadas nesse Também novo acredito mercado. muito nisso, né? Tito, a gente observa o mercado de um modo geral, como ele estava dizendo, a gente observa assim, quem não gosta de morar em condomínio? Eu acho que todo mundo, não é? Porque você passa a ter essa tranquilidade, a segurança, enfim. Você pode unir isso tudo útil ao agradável, mas
inviabiliza, às vezes, em função do custo, da obrigatoriedade de você ter que fazer determinadas coisas, impede. Então, é uma forte tendência que se crie, como já existe isso em outras cidades. Uma outra coisa que eu entendo também, em função desse encolhimento, né, vamos dizer assim, de família, volume, em Araçatuba, por exemplo, nós não temos nenhum empreendimento ainda que se lançou um prédio com um quarto, por exemplo. Isso é uma carência da cidade. E nós observamos, por exemplo, nos grandes centros de São Paulo, eu acompanho muito isso, bastante. Houve, o ano passado e esse ano, um crescimento da ordem de 360% de crescimento de apartamentos de um quarto e um encolhimento São apartamentos entre 45 e 60 metros. de 39 a 45 metros. Olha 39 o tamanho. 45. Para você ver. E há um encolhimento da ordem de 63% dos apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Isso vem dos japoneses, né? Diz que isso é do Japão, já é uma isso. coisa, já é uma o realidade. atual do Japão, né? Então, aí me volta aqui na cidade e você fala, mas Araçatuba tem mercado para isso? Muito. Então, o que a gente observa? Hoje, o jovem, de um modo geral, ele tem 19, 20, 21 anos, ele já cria uma independência, ele quer morar sozinho, ele tem a renda dele, mora fora, e Araçatuba, por ser uma cidade que vem se expandindo, né, nesse âmbito estudantil, nós temos um volume enorme de jovens que moram aqui e os pais procuram apartamentos para o filho. E ele não quer alugar só, ele aluga e compra, porque o filho fica no mínimo 5, 6 anos estabelecido aqui. E aqueles que podem fazem esse investimento. Então mora 2 no mesmo apartamento, que entra naquela condição da locação. Mas esse mercado, hoje, ele é plenamente viável. Daqui a pouco, se não empresas de Araçatuba, alguém de fora, não vai ser surpresa nenhuma e você vê alguma. Como nós estamos vendo hoje empreendimento comercial. Quando, 2 anos atrás, pensávamos no lançamento de um prédio comercial na cidade, na envergadura de negócio que nós temos hoje. São sinalizadores totalmente diferentes ou foge da concepção de mercado daquilo que nós enxergávamos até 2 anos atrás. Ninguém pensava nesse sentido, não é? Então, esses indicativos é muito importante para as empresas que estão na ponta, né? O acreditar hoje, e a viabilidade acontece de uma forma muito rápida. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente orienta. Há empresas, por exemplo, que são parceiras nossas e trabalhamos junto. Hoje, às vezes, as pessoas usam assim, antes de se fazer um empreendimento ou visualizar alguma coisa na cidade, eles querem ter a oportunidade de participar da empresa e ouvir. Nós, que estamos no mercado, somos os melhores sinalizadores para ele do que o mercado busca. Aqui você acha 2 quartos, 2 quartos com suíte, 3 quartos, 7 andares, elevador, sem elevador, aonde, quanto... Vocês são um termômetro, né? Isso. E, sabiamente, eu acredito que a empresa que usa esse artifício hoje é muito importante. São reguladores que a assertividade é muito grande quando se faz isso, né? É compartilhar e dividir informação. Certo, Muito Roberto? bem. É isso, né? Completando aí o que o Paulo está dizendo, o que a gente observa hoje são as pessoas adquirindo o seu imóvel, o seu primeiro imóvel cada vez mais cedo. Até 5 anos atrás, você não tinha a oferta de crédito que existe hoje no mercado. Então as pessoas tinham grande dificuldade de adquirir o seu imóvel. Nós temos hoje ainda algumas pessoas aí com seus 60, 70 anos que nunca tiveram um imóvel. E hoje você tem jovens que estão entrando no mercado de trabalho e mesmo solteiros já estão adquirindo o seu primeiro imóvel. Então, hoje os imóveis podem ser financiados até 360 meses, é isso? Até 420 meses. 420, então são quantos anos? 35 anos. 35 anos. Uma pergunta até assim, com relação a custo-benefício de financiamento. Por exemplo, o que a gente sabe, claro, que depende da renda, né, de cada um, do tipo de imóvel. Mas, por exemplo, hoje, o que seria interessante em termos de custo-benefício, em termos de prazo de financiamento, Roberto, pela Caixa? 20 anos, 15 anos, 25 anos, para se ter uma conta de equilíbrio de chegada. O que você diria aí para o telespectador que pensa em financiar um imóvel? Bom, a questão do prazo do financiamento, ela é muito influenciada pela questão da renda, né, e pelo valor do imóvel que você pretende adquirir. Então, de repente, você tem uma renda X e você pretende adquirir um imóvel com valor Y, e mesmo que você queira fazer um prazo menor, a sua renda não comporta isso.
né? Nós temos hoje um limitador, né? A Caixa trabalha com um máximo de 30% de comprometimento de renda da renda. E família. essa renda ela pode ser contemplada, por exemplo, alguma renda informal? Sim, ou... sim. Renda familiar e a renda informal, ela é levada em consideração. É feita uma análise e é levada em consideração. O que a gente observa hoje, dentro da instituição, o prazo médio de quitação dos imóveis, eles giram em torno de 15 anos. 15 anos, quer dizer então que a maioria das pessoas prefere... Não que elas façam com esse prazo. Normalmente as pessoas, hoje, elas fazem com prazo mais estendido, mas elas conseguem quitar esse imóvel antes do prazo final. Então, assim, o prazo médio hoje gira em torno de 15 anos. A carteira imobiliária do banco, o prazo médio gira em torno de 15 anos. Tirando Minha Casa Minha Vida, Roberto, aqui em Araçatuba hoje, qual é a faixa de valor de imóveis mais financiados? Nós saindo do Minha Casa Minha Vida, que hoje o limite é 115 mil, de 115 até em torno de 200, 250 mil, você tem um gap que você não tem produto novo no mercado, e aí as imobiliárias, de repente, podem falar até com mais propriedade isso. Então, acima desse valor, acima de 250 até R$1 milhão, você encontra vários empreendimentos nessa faixa de valor. Então, assim, saindo do Minha Casa Minha Vida, eu diria que em torno de 250 a 600 mil reais seria uma faixa aí onde mais tem saído financiamentos. Quer dizer que hoje uma dica, então, para os investidores seria investir em imóveis nessa faixa de 120 a 250 mil reais. Por exemplo, aqueles que pensam em investir para vender. Sim, é uma faixa de valor hoje que você não tem produto no mercado. E um outro dado interessante é a questão até do volume de financiamento que foram feitos nesses últimos anos. Nós temos aí, nesses 5 anos, pela Caixa, em torno de 10 mil unidades financiadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que englobam aí até o valor de 115 mil reais. Essas pessoas que adquiriram esses imóveis, né, muitos solteiros, iniciando a sua vida no mercado de trabalho, essas pessoas estão casando, estão constituindo família, estão melhorando a sua condição financeira, e muitas dessas famílias estão procurando algo melhor. Muitos adquiriram um imóvel de tamanho pequeno, né, e hoje, constituindo família, estão buscando algo melhor. Então, nós temos uma faixa, aí, um volume grande de financiamentos que foram feitos, né, de imóveis que foram construídos dentro do programa, e essas pessoas, ao melhorarem de vida, elas vão buscar, né, algo melhor para as suas vidas. E no imóvel isso acontece também, no mercado de imóveis isso acontece também. Então, assim, quando a gente fala numa oferta grande, numa preocupação de oferta, eu não acredito muito nisso. Claro que o grande balizador aí é o mercado, mas assim, você está num momento da cidade de grandes investimentos, grandes empresas se instalando no município, shopping center, hipermercado, o próprio estaleiro. Conversando recentemente com o gerente de uma dessas empresas que está se instalando aqui, ele me disse que mais de 50% dos funcionários que vão trabalhar nessa empresa são de fora, porque não conseguiu contratar mão de obra no município. Então essas pessoas estão vindo para a cidade, muitos vão viajar por um tempo, mas depois vão constituir família aqui, vão se instalar na cidade. Muitas vezes vem solteiro, conhece gente aqui, vem, né, e vice-versa, né? Exatamente. Então, assim, a gente acredita ainda que nos próximos anos nós temos um mercado aí, um aumento plano dessa expansão. Força produtiva, né, e que possa crescer ainda mais o mercado. Vai crescer. A expectativa é positiva, a expectativa é extremamente positiva. Inclusive com relação a preço de imóveis, né? Eu particularmente não acredito numa redução de preço. Nós tivemos aí por longos anos no país uma inflação absurda que corrompeu aí os valores dos imóveis. E nesses últimos anos eles tiveram uma grande valorização, mas chegou num limite de estabilização, e o próprio mercado é esse balizador. Mas assim, se você não tem um volume grande de pessoas querendo vender os seus imóveis, você não vai ter redução de preço. Então você vai ter redução de preço se você a lei da oferta e da procura. Aí que é o regulador que nós estamos falando. Se você tem um volume grande de pessoas querendo vender os seus imóveis e com pressa de vender, consequentemente essas pessoas se dispõem a reduzir o preço para vender esses imóveis.
não é o que a gente está vendo na cidade acontecer hoje. Né? Tem os casos, sim, de repente a pessoa supervaloriza o seu imóvel, sim, e esse não vai conseguir vender mesmo. Mas os próprios lançamentos de empreendimentos que estão sendo feitos na cidade, eles são esses balizadores. E nesse mercado, por exemplo, é muito importante as pessoas manterem a documentação do seu imóvel em ordem, né? Porque o imóvel que aceita financiamento, afinal de contas, ele é mais vendável, né? Claro. O que vocês falam sobre isso aí? Quais são esses documentos que as pessoas precisam manter em ordem nos seus imóveis para uma eventualidade de precisar fazer uma venda, ele está em ordem e poder contar com o financiamento da Caixa Econômica Federal? Posso te falar alguma coisa? Depois eles podem comentar também. A questão da documentação do imóvel, eu considero que ela é, primeiro de tudo, né? Ela é primordial numa negociação possível. É como um carro com documento exatamente certo, né? Vamos dizer. Muito embora, Petito, as pessoas às vezes desconsiderem isto, a preocupação mais é em relação ao imóvel e isso fica para um segundo plano, não é? Talvez culturalmente, né, nós não temos hábito muito de nos atentarmos a ler, né? Nós assinamos contrato de financiamento de carro ou de casa sem ler nada, não é? Se você for ler, você não compra, não é? Mas o que a gente diz assim, quando as pessoas adquirem um imóvel, ela não tem o cuidado, um leigo, não é? Ou ela não trabalha com uma empresa que esteja habilitada a isso, ele corre um grande risco, não é? Existem duas palavras, né, no negócio que nós consideramos, entre posse e domínio. Eu posso comprar um imóvel, eu vou até o cartório, faço uma escritura e acredito que eu sou dono. É uma condição. Muito embora isso não me dá garantia nenhuma que eu seja um proprietário, porque existe, antes que isso aconteça, existe uma variável importante. Então, o agente imobiliário, no caso que ele está fazendo, eu tenho que ter a documentação do imóvel, que é a matrícula original, atual do imóvel, e onde ela vai me dizer em que condições esse imóvel está e quem é o proprietário dele. Então, eu vejo se está averbado ali, penhora ou qualquer tipo de coisa que existe, a matrícula responde, não é? E aí eu busco certidões do proprietário em relação aos órgãos, Receita, IPTU, enfim, me dá todo um norte de negócio que me habilita a dizer para o comprador que aquele imóvel está apto a ir para um agente financeiro ou não, muito embora o agente nesse momento ele faça o mesmo papel que eu estou dizendo para você. Mas eu tenho que ter a garantia de que eu estou tratando um imóvel que esteja habilitado para isso. E o domínio disso tudo, não considerando que eu vou financiar, a partir da transação ocorreu, ok, vamos ao cartório, faço a escritura e quando ele entra em cartório de registro de imóveis, somente após a liberação escriturado e registrado, eu tenho o domínio, ou seja, ele é meu. Então, esse trânsito, muita gente tem o imóvel, ele tem a posse, mas o domínio ele desconhece. E o imóvel está no nome do Pedro, do Paulo, do João, e todas as ocorrências que possam existir na vida dessa pessoa recaem sobre o imóvel, muito embora o cara mora belo e formoso lá há 10 anos, e de repente chega uma penhora e ele desconhece. Então, aí é que é necessário a pessoa, quando fizer qualquer tipo de transação imobiliária, procurar uma empresa que que tenha competência para conduzir isso. Então, aí é que está o segredo do negócio, né? De você, quando você foge dessa esfera, o risco daí a importância, mais uma vez, né, de contar aí com corretores devidamente habilitados e credenciados. E o agente financeiro também, nesse caso, acaba fazendo o papel de agente de segurança, né, dessa transação imobiliária. Né? Exatamente. Bom, isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas para que não haja o risco de não termos falado nada, não faltarmos de ter falado aquilo que queremos, também eu quero deixar os microfones abertos aí a vocês para as conclusões finais. Bom, Petito, primeiro agradecer o convite, né, e dizer que a Caixa, como nós já colocamos aí, tem sido um grande indutor de crescimento do país nesses últimos anos, até trabalhando na contramão do mercado, né, quando na crise de 2008 a maioria das instituições financeiras retraíram o crédito, a Caixa fez o processo inverso,
né, colocando crédito na economia. Naquele momento até muitos dos economistas dizendo que corria o risco da empresa ter um grande prejuízo financeiro, um grande índice de inadimplência, e passados 5 anos isso não aconteceu. Então a Caixa continua investindo muito forte. A Caixa é conhecida como o banco da habitação. As pessoas hoje têm uma facilidade grande de adquirir o seu imóvel, existe crédito disponível no mercado. Então realmente aquelas pessoas que pretendem adquirir o seu imóvel, que desejam conseguir um segundo imóvel ou sair do imóvel atual e adquirir um novo imóvel, procurem a Caixa, procurem a instituição financeira, que ela vai ser bem atendida e vai ter à sua disposição lá profissionais para poder prestar todo o atendimento necessário para que... Araçatuba é na Praça Rui Barbosa. Sim, em Araçatuba nós temos 3 agências, tem na Praça Rui Barbosa, né, número 300, a agência Araçatuba, temos uma agência na Rua do Fico e a outra agência na Rua Brasil. Qualquer uma dessas 3, as pessoas encontram. Você vai ter os profissionais capacitados para dar todas as informações necessárias e também através dos correspondentes bancários, né? Nós temos aqui o caso Acolute, ela é um correspondente bancário Caixa, então lá nesse correspondente também as pessoas podem encontrar profissionais com todo o domínio de conhecimento para prestar informação sobre um financiamento habitacional. Ok. Paulo? Tudo bem. Também quero externar aqui meus agradecimentos, né, a você, a Folha da Região, a participação dos meus colegas aqui, pela oportunidade muito expressiva, muito interessante. Gostei demais dessa oportunidade, nós podermos trocar uma ideia, falar um pouco mais desse mercado nosso que é tão borbulhante, não é? O mercado imobiliário, ele é muito fascinante em função das dinâmicas que ele proporciona. Quem vive mesmo o dia disso pode observar com mais clareza, até ver esse crescimento que nós discutimos aqui, de uma forma mais incisiva, porque você vive, né, os lançamentos, as oportunidades, o novo que chega na cidade, as expectativas que existem a médio e longo prazo, do que está vindo para a cidade. Então, isso fomenta novos negócios e a expectativa nossa durante esse ano e para o próximo ainda, que muita coisa interessante aconteça em nossa cidade. Eu disponibilizo o Acolute para as pessoas que estão nos vendo, para consultas, interesses, enfim. E nós estamos ali na Pompeu de Toledo 988, à disposição todos os dias. Ir lá procurar o Paulo, falar com o Paulo, é muito fácil. Também nós temos um site da Acolute, que é www.coluteimoveis.com. Então, ali no site a pessoa vai ter acesso a todas as informações dos produtos que estão disponíveis no nosso portfólio de negócios também. Existe também um canal de informações que a pessoa pode falar conosco, solicitar informações, enfim. Ele é muito completo, muito interessante. Então, cria-se aqui a oportunidade para que todos possam usar isso, né, esses mecanismos. Aproveitando o que o Isaías falou, eu agradeço bastante a confiança, a credibilidade que em nós é depositado e nós nos esmeramos muito para corresponder a essa expectativa. Há muito por fazer, muito por aprender, mas diariamente a gente está atento, né, a esses negócios todos. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, né, em nome do Paulo, do seu Carvalho, da Acolute, pela oportunidade que você proporcionou a todos nós. Prazer. Seu Wilson. Mais uma vez o programa, acredito eu, que atingiu os objetivos. Queria dizer só o seguinte, todo mundo fala que eu sou muito sonhador, muito otimista, mas esse otimismo meu é devido a ver esse crescimento. Então eu queria deixar aqui uma mensagem, e não se preocupe os investidores, não vai se preocupar de maneira nenhuma. Você falou uma coisa muito boa, aqueles que vêm de fora trabalhar aqui, acabam comprando casa, esse pessoal que vem estudar aqui, além de comprar, amanhã a família acaba vindo morar aqui, acaba comprando. É esse monte de casamento que está tendo aí, um monte de coisa. E nós ainda nem comentamos aqui, não comentamos aqui, condomínios na beirada de rios, Tietê. O Tietê tem um monte de condomínio aí que pouca gente às vezes conhece. Então a nossa tendência é crescer e crescer muito. E quando cresce a construção civil, cresce tudo. Tudo cresce. O comércio é um todo
em cima da construção civil, e o investimento, financiamento, tudo gira sobre isso. E antigamente o sonho do brasileiro era o carro, hoje é a casa própria. Hoje é muito importante a casa própria mesmo. Então eu quero deixar que nós precisamos hoje, não é nos preocupar se vai vender ou não vai vender, nós temos que nos preocupar com ideias, com sugestões, com criatividades, com um agrupamento de empresários do setor em busca de novos horizontes. Nós comentamos aqui sobre como é que fala, o vendedor, o fulano, o Bertano, mas nós temos, só para dar uma ideia, hoje a Prefeitura Municipal, ela tem um sindicato que tem acho que 3 mil funcionários. Leva lá, vamos conversar com eles, quem sabe sai um projeto para o funcionário da Prefeitura com um plano especial. Até pode ser que o prefeito doe até a terra e a coisa cai mais barato, fica mais barato. E outros sindicatos, outros segmentos, então nós temos muita coisa para discutir. E dizer o seguinte, que todas as vezes que aqui eu venho nesse programa, que agrupa-se empresários em busca de novas ideias, sugestões, criatividade, iniciativas, eu saio daqui fortalecido e com um aprendizado melhor e maior. Muito bem. Isaías? Quero agradecer, Pedito, pelo convite, agradecer aos colegas. O Roberto, em especial, porque eu falo, é um parceiro do corretor de imóveis. E se não houvesse a Caixa Econômica, né, Paulo? Porque eu falo a Caixa porque a Caixa, por ser o maior agente financeiro do Brasil, e nós que somos vendedores, somos dependentes desse financiamento, porque até em números de percentagem, o volume de venda hoje no Brasil, 60% é com financiamento. Você concorda comigo? Então, nós, corretores de imóveis, somos totalmente dependentes da Caixa e quero agradecer o que a Caixa tem feito por todos os colegas. Agradecer o Paulo, que é o meu parceiro, nosso amigo. Esse aqui começou na profissão há pouco tempo, mas é amigo desde criança, né, Paulo? Com certeza. E foi a grata surpresa além da colute. O Paulo se revelou um profissional excelente. Nossa, seja bem-vindo, Paulo. Olha, esse Wilson, quero agradecer, me colocar à disposição da população em geral, da nossa delegacia, para esclarecimento. Quando tiver dúvidas sobre o negócio, a delegacia está à disposição. Da população. Endereço, Isaías. Rua Afonso Pena, número 34, é fácil, que é praticamente de frente ao cartório eleitoral. O telefone nosso lá, 3621-9548. Obrigado, Vitor. Tá certo. Bom, foi um prazer para nós recebê-los aqui nos nossos estúdios, o Roberto, Paulo, o Wilson, o Isaías, e esperamos que você aí de casa tenha também tido essas informações como necessárias e importantes para que possa formar opinião aí a respeito desse tema tão importante na cidade de Araçatuba, que é a conjectura aí do mercado imobiliário. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo Araçatuba ao vivo. Araçatuba ao vivo. Oferecimento: Espacial Pérola Motel, Espacial Motel, Diplomata Motel, Sindalco, Colute Imóveis e Grupo Caminho.